Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, leremos do versículo 21 até o final. E crianças, eu já vou adiantar a dica, antes mesmo da leitura. Vocês vão fazer uma pessoa, e de um lado você vai pôr uma estrela, e de outro lado você vai pôr uma cruz. Uma pessoa entre uma estrela e uma cruz. A estrela normalmente é sinal de nascimento e a cruz é sinal de morte. Por que vocês vão fazer isso então? Porque hoje nós vamos falar de duas pessoas que estavam entre a vida e a morte. Marcos 5, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem lhe acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse a comer a menina. Vamos orar. Senhor, estamos diante dessas belíssimas duas histórias, conhecidas nossas, mas, ó Deus, nós sempre precisamos do Senhor para compreender a Tua palavra, e sempre há novidade de vida quando assim a ouvimos. Por isso, eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Me use, ó Senhor, para ser boca Tua, apesar de mim mesmo, e dá que todos nós, pela ação do Teu Santo Espírito, compreendamos a Tua lei e a tenhamos gravado em nossos corações. Assim, ó Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Vida e morte estão nos limites da existência humana aqui nesta terra. Acostumadas, as pessoas não se importam com uma, e amedrontadas não falam da outra. Somente quando uma se aproxima da outra é que algumas pessoas passam a se preocupar, ou quando se assusta com a proximidade da última. Mas como é estar entre a vida e a morte? Veja, a gente precisa lembrar um pouquinho do contexto. Jesus triunfou sobre a força mortal da tempestade,
depois sobre a força destrutiva dos demônios no ambiente da morte, lembra-se disso? E agora ele vai triunfar sobre a força da doença que estava levando uma mulher à morte e sobre a força da própria morte. Nós vamos observar tudo isso. Jesus vai lidar com 2 fardos muito pesados de 2 mulheres que vão até ele com a esperança dele resolver situações que nenhuma outra pessoa havia conseguido. Esse texto está registrado nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, cada um trazendo para nós detalhes importantes. Mas nós vamos ver isso em 3 partes, um pouco diferente do que eu costumo fazer. Nós vamos rever a história, nós vamos depois olhar um quadro comparativo e ao final, sim, termos as nossas lições e aplicações. Então acompanhe na sua Bíblia, no seu aplicativo. Nós vamos passar por toda a história, não é? Nós vamos rever os detalhes. E aqui tem uma história maior entrecortada por uma história menor, e nós vamos ver isso em 3 atos, em 3 partes. Primeiro ato, nós temos Jairo. Veja, depois da volta de Jesus de Gadara, lembra daquela situação? Aliás, o reverendo Mateus hoje nos ensinou da terra dos gentios, que era além-mar, e o Senhor tinha ido além-mar na terra dos gentios, não é? Mas agora Jesus foi expulso de lá, e agora Cristo, do lado de cá, em Cafarnaum, é recebido com alegria, como diz Lucas, por uma grande multidão. Então, nesse momento, chega um homem chamado Jairo. Também o texto nos diz que ele era um dos principais da sinagoga. O que significa isso? Ele era um dos chefes da sinagoga. Ele era o líder do conselho dos anciãos de uma sinagoga, responsável, por exemplo, pela ordem da liturgia na sinagoga. Ele era responsável pelas orações, leitura e a própria exposição da palavra. Além disso, era alguém com uma posição de grande destaque na sociedade. Quem tinha essa posição era muito reconhecido e normalmente era muito bem de condição financeira. Mas esse homem então vai até Jesus, e quando ele vê Jesus, ele se põe aos pés de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus. Quem se prostrou no texto anterior sobre Jesus? O homem endemoniado, mas não tem nada a ver agora. A gente vai ver como são diferentes essas realidades. E esse homem faz um pedido insistente. Ele realmente ficou nos pés de Jesus insistindo, e o pedido dele é fantástico, porque veja, ele diz assim: minha filhinha está à morte. Quando ele sai de onde a filha está, da sua casa, e vai até Jesus, ela estava nas últimas. Essa é a ideia, não é? E ele pede: vem, põe a mão sobre ela, e ela vai viver, e ela vai ser salva. Aliás, Lucas vai nos dizer que era a filha única. Eu tenho 3, esse homem só tinha uma. E imagine como, eu fico pensando como foi isso. E essa menina tinha 12 anos e estava à beira da morte. A situação era tão grave que Mateus, quando registra esse trecho, ele já diz que ela já estava morta. Quando o Senhor chega ali, quando ele tem essa conversa. Mas o insistente vem de Jairo nos ensina, já nos mostra algumas coisas. Talvez, e eu digo talvez, apenas, Jairo tenha sabido da ressuscitação do filho da viúva, que Marcos não registra, mas Lucas registra, não é? E a dele não tinha morrido ainda, então se já aconteceu com outro, vai acontecer com a minha também, ou pode acontecer com a minha. E ele pede: vem, Senhor, comigo. Os de Gadara falaram o quê? Vai, Jesus, sai daqui. Mas esse homem não, esse homem está pedindo que o Senhor venha até a sua casa, e Jesus foi com ele. E diz o texto que grande multidão o seguia e o comprimia. E Mateus reforça que com eles estavam os seus discípulos, os apóstolos. Agora, não é interessante, meus irmãos, que o Filho único conhece o que vai acontecer, e ele sabe que ele vai morrer para que o seu povo tenha vida eterna e a tenha em abundância, mas ele vai tratar como uma filha única que está à beira da morte. E ele é apertado pela multidão, e a palavra aqui para apertado, para pressionado, é a mesma palavra que é usada quando os espinhos sufocam a semente em crescimento. Lembra da parábola da semeadura? É a mesma.
Jesus está sendo sufocado pela multidão. Muitos o comprimiam, poucos os de fato o seguiam. Mas entra aí um segundo ato, aparece uma mulher doente, uma interrupção na caminhada, no caminho de Jesus. Uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Ela tinha um fluxo menstrual contínuo, não parava, constantemente nessa condição. E ela havia padecido na mão de vários médicos. Essa mulher percorreu todas as clínicas da região para ter uma solução para si, e ela gastou todos os seus recursos. Essa mulher quebrou financeiramente, usando para tentar uma solução para si, e o resultado nunca era positivo. Aliás, o texto diz que piorava cada vez mais. Meus irmãos, naquela época não tinha anticoncepcional para controlar o fluxo, não tinha anti-inflamatório se o problema fosse de outra ordem ali, não tinha curetagem, que era uma medida hoje ainda mais radical, mas que daria solução, não tinha nada disso. Era uma doença humanamente irreversível, que fatalmente a levaria à morte. Veja, ou por uma debilitação total do seu organismo, ou por uma falência absoluta. Fatalmente essa mulher viria a morrer. Mas não é só isso, meus irmãos. Tem 4 consequências disso. A física, que ela já passava mal e viria a morrer. A financeira, essa mulher já tinha quebrado com todos os tratamentos que não deram certo. A social, porque essa mulher é impura. Ela não pode se relacionar socialmente. Lemos no texto de Levítico, se ela toca em alguém, esse alguém fica impuro. Se ela se casa, nós não sabemos se ela era solteira. Se ela fosse solteira, já não ia casar, porque ninguém ia querer uma mulher continuamente impura. Se ela fosse casada, ela já não estava tendo mais nenhum tipo de relacionamento com o marido, porque ela o deixaria impuro. E ela era religiosamente impura. Ela não podia entrar no templo, não podia entrar numa sinagoga. Até mesmo uma sinagoga, segundo o pensamento deles. Essa é a condição dessa mulher, que vai até Jesus. E ela agora procura o médico dos médicos. Agora ela vai buscar ao Senhor Jesus, porque ela soube da fama de Jesus. E ela, por conta dessa condição de não poder tocar em ninguém, o que ela faz? Ela anda no meio da multidão. A multidão já estava apertando Jesus mesmo, já estava esbarrando nele. Ela entra secretamente por trás e toca na orla da veste de Jesus, segundo Mateus. O que significa isso? Não tem uma resposta precisa, mas os homens usavam uma espécie de capa por cima, nos ombros, e essa capa, ela tinha franjas, né? Esse manto tinha assim, mas o fato é que era uma peça de roupa esvoaçante, e essa mulher pensou, se eu tocar nessa parte da roupa que ele não vai sentir, eu ficarei curada. E ela vai atrás disso, e ela vai pelas costas de Jesus, e faz isso, e ao tocar, diz o texto que a hemorragia estancou, que ela ficou imediatamente curada. Meus irmãos, o texto aqui, a palavra usada aqui, é que secou imediatamente, quando ela toca nas vestes de Jesus, mas ao mesmo tempo, imediatamente também o Senhor Jesus sabia que dele saiu poder, e ele faz uma pergunta, que é uma pergunta curiosa. Não é à toa que alguns interpretaram assim. Ele faz a seguinte pergunta: quem me tocou? Mas o texto já estava dizendo que ele estava comprimido, pressionado pelas pessoas. Por que Jesus perguntou, meus irmãos? Veja, houve um toque intencional, diferente dos toques acidentais que fatalmente estavam tendo. Jesus não tinha comunicação das duas naturezas, a natureza humana com a natureza divina. A natureza divina não estava contando para o humano o que aconteceu, mas Jesus sabia que aconteceu alguma coisa. Mas principalmente, meus irmãos, a pergunta é porque ela precisa de uma restauração total. Lembra-se que ela tem 4 áreas de dificuldade? E se ela só fosse curada, quem ia ficar sabendo? O Senhor gostaria, ou queria, e eu afirmo isso com tranquilidade, o Senhor queria ser o salvador dela, o amigo dela.
e isso evidenciaria o seu poder, porque veja, quem ela tocasse ficaria impuro, mas agora ela toca na pureza santa e ela fica pura. Porque se ela tocasse em Jesus, cerimonialmente ou humanamente falando, ele se tornaria impuro. Por isso ela faz discretinha, e ela não toca nem nele, ela toca nas roupas, na roupa de Jesus. Mas agora o Senhor quer trazer isso à tona. Parafraseando um comentarista chamado Hendricks, ele diria assim: uma fé escondida que foi recompensada não pode ficar sem ser revelada. O Senhor quer trazer à tona essa história. Mas um parentesezinho aqui, meus irmãos. Como está o coração de Jairo? Jairo saiu com pressa, a filha estava à morte. Vem Jesus, vamos logo. E o Senhor vai. E Jesus para. Quem me tocou? Eu nem vou dizer se fosse eu ali, né? Mas Pedro, aqui não diz, mas Lucas diz. A gente precisa lembrar que Marcos era muito provavelmente o secretário de Pedro. Marcos não registrou quem foi, mas Lucas registrou. Foi Pedrão que vira para o Senhor e fala assim: quem te tocou? A multidão está te apertando, Senhor. Se fosse um jovem no dia de hoje, ele fala: quem te tocou, Senhor, está de brincadeira. Está todo mundo te apertando, Senhor. Mas o Senhor não dá a menor bola pelo que Pedro diz. E ele continua então parado, olhando ao redor quem foi. E a mulher, meus irmãos, ela percebe. A mulher, vendo que ela não podia passar despercebida, ela se apresenta. E quando ela se apresenta tremendo e aos pés de Jesus. Que fantástico isso. Agora, o que passou no coração dela? Nós não temos resposta, mas temos perguntas. Será que essa mulher pensou assim: agora é a hora da bronca, agora lascou, agora eu vou perder a bênção, porque eu toquei, não podia tocar? O que passou na cabeça dela, o texto não diz, mas nós continuamos vendo o que o texto diz. E o texto diz que ela declarou à vista de todos o motivo verdadeiro de ter tocado nele. Ela contou tudo publicamente. Ela fez uma pública profissão de fé. Ela contou o seu pecado, contou o que aconteceu, contou que ela fez algo errado e contou que foi curada. E aí Jesus dá aquela bronca, aquele pagadão. Foi isso? Não. Diz o texto que Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. Mateus ainda fala de um outro jeito, ele diz assim: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Veja, as coisas que estão aqui nessas declarações de Jesus, ele chama essa mulher de filha. Você sabia que a única vez que Jesus chamou uma mulher de filha é aqui? E ele fala para essa mulher: filha. E ele está indo para tratar de outra filha. E o Senhor vai cuidando aqui dessa pessoa. E ele, em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: você foi salva porque você teve fé, não foi porque você me tocou, não é? Vá em paz. E agora, com tudo isso, nós estamos tendo uma restauração completa. Ela foi fisicamente curada, emocionalmente curada, porque essa mulher era uma desprezada, já que ela, em tudo que ela tocava, se tornava impuro. Ela se tornou socialmente aceita, porque agora você está limpa, e Cristo declarou. Porque lembra no texto de Levítico, o sacerdote precisava declarar que a pessoa estava limpa. E o sumo sacerdote disse: vai em paz, você está curada, salva, limpa. E agora ela também está espiritualmente curada, ela pode adorar. Ela pode adorar o próprio Senhor. Mas vamos para o terceiro ato, e aí a gente chega na filha de Jairo. Enquanto está acontecendo essa conversa aqui, chega um mensageiro da casa de Jairo com a seguinte notícia: tua filha já morreu. Por que você está incomodando o mestre? Já foi, já era, morreu. E Jairo, meus irmãos, recebe a notícia da morte da filha. Ele sai desesperado para buscar Jesus. Na cabeça dele dava tempo. Teve uma mulher que interrompeu a história, atrapalhou tudo.
E agora ele está com essa notícia desanimadora. Não tem mais o que fazer, Jairo. Já foi. Mas o Senhor também desconsidera também essas palavras e diz para Jairo algo fantástico: não temas, crê somente. Jesus intervém, porque no grego aqui a ideia, continua crendo, Jairo. Não para não. Continua crendo, não acabou a história. Não acredita que a morte tem palavra final não, Jairo. Não acabou. Crê somente. Porque, meus irmãos, não há nada que limite a ação de Jesus. Nem o tempo, nem as circunstâncias, nem as próprias consequências da queda, nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte. E quando parece que tudo está perdido, qual a resposta para o medo que Jesus ensina? Fé em mim. Continua crendo. Então Jesus vai e chega até a casa de Jairo, e ao chegar ele vê um grande alvoroço. Ele ouve gente chorando, gente lamentando. Mateus diz que tinha lá os tocadores de flauta também. E o que tem a ver isso com a história? Meus irmãos, isso daqui é um detalhe importante. Isso aqui é sinal de um serviço fúnebre completo de gente rica. Era um velório de gente rica. Porque o Senhor, ali existiam os pranteadores ou as carpideiras, conforme, e isso era algo antigo. Jeremias 9 já falava disso. Eram mulheres contratadas para chorar. Isso tinha até recentemente na nossa cultura mesmo. Você chamava a gente para chorar, porque quanto mais chorasse pessoas ali, mais lamentasse a morte de alguém, era alguém mais importante, tinha mais gente. Então o Senhor ouviu um alvoroço. Pensa em gente chorando lá, como que estava isso. Mas também tinham tocadores de flautas, que eram para tocar as canções fúnebres, as músicas fúnebres, as lamentações cantadas. E agora o pranto está naquela casa. É óbvio que já haveria motivo de choro, faleceu uma criança. Mas não era só isso. Tinha gente chorando profissionalmente ali. E Jesus, vendo todo esse alvoroço, o que ele faz? Ele dá palavras de consolo para aqueles que estão ali. O Senhor diz assim: por que vocês estão alvoroçados? Por que vocês estão chorando? A criança não morreu, ela dorme. Há pessoas que confundem isso dizendo que, na verdade, a menina não morreu, ela só entrou em coma. Mas a gente vai ver que não foi isso. E as pessoas, sabe como ouviram essas palavras de consolo? Versículo 40. Riram de Jesus. Riram de Jesus. O Senhor as consola. E agora acontece uma coisa interessante, porque tem uma reação de descrença e de zombaria. É verdade que o fato deles rirem prova que a menina tinha morrido mesmo, porque eles estão assim, ah, coitado, já morreu. Mas eles estavam chorando, e agora eles estão rindo. Veja, os choros de muitos ali não era nada verdadeiro. Eles mudam do choro para o riso irônico. Eles estão rindo de Jesus. Mateus diz que agora Jesus põe todo mundo para fora, não é? E ele fica apenas com Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Pedro, Tiago e João vão ser grandes companheiros de Cristo, mas por que 3? Veja, Deuteronômio 17 vai dizer que 2 ou 3 testemunhos seriam suficientes para afirmar a verdade. Porque vai acontecer alguma coisa em secreto, mas Jesus tem testemunhas. Não é à toa, meus irmãos. O detalhe aqui é que até hoje pessoas continuam rindo e zombando de Jesus. Duvidando da sua existência, duvidando do seu poder, e é assim mesmo no mundo caído. Porém, no dia do juízo, os incrédulos vão ser postos para fora, eternamente, eternamente. Mas Jesus então agora está no quarto da menina, ou naquele cômodo reservado, e acontece uma outra coisa aqui inadmissível. Jesus pega na mão da menina. Você sabe o que é tocar num morto? Se tornar impuro. Lembra do bom samaritano? Por que eles não tocavam? O sacerdote não tocou, o levita não tocou, porque vai que morreu. Se morreu, se tocar num morto, eu me torno impuro. E Jesus
pega a mão da menina, e aí ele diz, Talitá, cumi. Uma expressão na língua que Jesus usava, aramaico, que significa, e Marcos traduz para o grego, fantástico isso, Marcos traduz e o texto poderia ser rapidamente entendido como, menina, levanta. Mas não é só assim, tipo, levanta, quando a criança está atrasada para a escola. Não. Sabe aquele dia que tem tempo que você quer acordar o seu filho? É quase um chamego, você usa aquela palavra mais carinhosa, filhinha, levanta. É esse tipo de chamado que Jesus está fazendo. E veja, Jesus desperta a menina da morte, assim como alguém é despertado do sono. Porque para o Senhor é assim. E não se trata, como eu disse, de um estado de coma, como alguns criticam. Porque o texto de Lucas vai dizer que o espírito voltou para a menina. E esse texto nos diz que ela levantou, que ela andou imediatamente. Mas não para aí. Jesus mandou que lhe dessem comida. Nós não sabemos quanto tempo passou, mas milagre não elimina cuidado humano, porque Jesus cuida de todos os detalhes. E agora o Senhor fala, comida para ela. Ela agora está de volta, vamos alimentá-la. E os pais ficaram maravilhados. E Jesus então disse para todos ali, não contem para ninguém o que aconteceu. A gente sabe que esse silêncio messiânico, como diz na teologia, é porque tem momentos que Jesus não quer ser conhecido da forma errada. Ele não quer ser conhecido como curandeiro, mas como Messias. Só tem um detalhe, Mateus conta um pouquinho mais. Ele diz que essa notícia se espalhou por toda aquela terra. A história seguiu. Pois bem, vamos comparar agora essas duas histórias? Nós temos dois milagres aqui. Lembra-se que Marcos é o evangelho da ação. Algumas semelhanças e diferenças, apenas para reforçar isso na nossa ideia. Nós temos o quê? Duas mulheres entre a vida e a morte. Uma mulher anônima, extremamente doente, e uma filha de um conhecido líder religioso. Nós temos uma que tentou vários médicos para ser curada e ela não teve sucesso e a doença só piorava. E do outro lado nós temos uma menina que começa desenganada e logo depois já está morta. Nós temos na primeira uma mulher que faliu com todos os seus tratamentos infrutíferos. E do outro lado nós temos uma menina que tem um berço, podemos chamar assim, rico, que não segura a morte. De um lado nós temos uma que ficou impura pela doença e a outra que ficou impura pela morte. Uma tinha 12 anos de tristeza, lutando contra uma doença terrível, e a outra tinha 12 anos de alegria, que acabou. De um lado nós temos uma fé escondida, que foi revelada, do outro lado nós temos uma fé explícita do pai, não é da menina. E eu queria fazer um parênteses aqui, meus irmãos. Percebe como o Senhor aceita a fé dos pais? Quando nós batizamos criança e que a gente insiste em dizer que é pela fé dos pais, isso aqui é fantástico. A menina estava morta, mas quem pede por ela? O pai. Você tem pedido pelos seus filhos? Os menores, é claro, porque os maiores já se tornaram independentes. Mas nós temos aqui de um lado uma fé imperfeita, porque ela acreditou assim, eu preciso tocar em Jesus, senão não rola. E do outro lado também nós temos a mesma fé imperfeita, porque ele pede, o Jairo pede, vem Senhor, e toca na minha filha. É uma fé imperfeita, mas a nossa também é assim. E Jesus então, em uma é tocado pelas costas, e no outro há um pedido fervoroso de um pai amoroso que não se importa com a sua condição social. Lembra-se alguns sermões para trás em que Jesus foi chamado que agia em nome de Beelzebu e ele foi chamado por quem? Pelos religiosos. E nós temos o chefe dos religiosos aos pés de Jesus clamando pela filha. Ele não está nem aí mais para a sua própria imagem. A multidão serve de disfarce.
Mas no outro ponto de vista, a mesma situação é uma multidão que está atrapalhando a caminhada. Na primeira interrupção nós temos assim, quem me tocou? A primeira interrupção foi o Senhor que fez. Mas na segunda interrupção foi um mensageiro desanimado, dizendo, por que incomodas o mestre? Numa, a gente tem a seguinte palavra de ânimo, a tua fé te salvou. Para outro, é o pai que é o representante, ele ouve quais frases, qual palavra de ânimo de Jesus? Não temas, crê somente, continua firme. Numa nós temos um milagre em público, na outra nós temos um milagre em privado. Numa nós temos a ordem de Jesus dizendo, vai-te em paz e fica livre do mal. Do outro lado nós temos uma ordem também, menina, eu te mando, levanta-te. A fé foi recompensada pela cura imediata. A outra foi recompensada pela ressuscitação imediata. Duas histórias fantásticas. 2 milagres incríveis. Que história, meus irmãos. Que coisa fantástica aconteceu aqui com essas 2 mulheres. Mas vamos brevemente, o que podemos depreender de tudo isso? Esse texto é riquíssimo, daria para termos inúmeras lições, mas eu quis me deter a 3 aspectos apenas. Em primeiro lugar, eu queria olhar para a interrupção. O ministério de Jesus foi marcado por interrupções. Jesus estava ensinando, vinha um e parava. Jesus estava viajando, vinha um e parava. Jesus estava dormindo, vinha um e acordava. Jesus estava orando, separado, vinha um e atrapalhava. Jesus vivia sendo interrompido. Mas, para um autor que eu não me recordo o nome, ele diz que as interrupções eram pontos de partida e oportunidades de ouro nas mãos de Jesus. E eu te pergunto, quem gosta de ser interrompido? Eu me lembrei que recentemente eu fui com uma consulta levando a minha mãe, uma senhora já de 89 anos, fomos no cardiologista. E cardiologista é uma categoria que eu já entrei nela. Você chega lá, é galera de cabelo branco para frente, né? Não tem jovem procurando cardiologista. Então vai eu com a minha mãe lá, mas eu podia ser o paciente, né? Por questões óbvias. Mas eu pego a senha para minha mãe, ela tem 89. Mãe, senta, fica aqui que eu faço tudo. Peguei a senha, a super senha, porque acima de 80 você tem a super senha. É pegar, já te chama. E eu fico com os documentos e fui no guichê. Mas eu fui com esta cara. E uma senhora, que talvez não esteja no grupo das super senhas, olhou para mim e falou, ele é mais novo que eu, né? Tá de brincadeira. Né? E foi lá. Olha, e foi lá com uma certa ênfase. Né? Você está passando na frente. Aqui tem senha de prioridade, eu já estou esperando. Lá. Eu falei, se a senhora tem uma senha... Aí eu saquei a minha. Se a senhora tem uma senha de gente que tem mais de 80 anos, como a minha mãe tem com 89 anos, a senhora tem razão. A senhora tem que ter prioridade. Ah, não. Acabou a conversa. Mas hoje aconteceu comigo. Né? Fui no supermercado, saí daqui da igreja, fui pegar umas coisas. Fila rápida, eu já pego menos do que o número, porque eu não gosto de confusão. Eu peguei 7 itens numa fila que passa 10. Né? Chegou na minha vez, estou eu lá. Vem uma senhora, pensa numa mulher rápida. Uau! Entrou, ficou esperando na boca da caixa. Eu olhei para trás, porque uma fila, para ver quantos tinha, porque se fosse só eu, né? Uma fila gigante atrás. Eu falei para a Tati isso, eu falei, Tati, naquele momento eu me senti maluco, porque eu falei, será que eu não vi a mulher? E eu estou vendo coisas, né? O rapaz atrás de mim entrou em ação. Ô senhora, tem fila aqui. Aí ela fala assim, mas eu só uma coisa só. Aí eu também. A mulher foi para a fila, com uma cara não muito agradável. Mas tudo isso, meus irmãos, para perguntar, quem gosta de ser interrompido?
Ninguém gosta. E muitas vezes nós somos tentados a acreditar que as interrupções atrasam Jesus. Você já sentiu isso? Cadê o Senhor? Está demorando, Senhor. Chegou tarde, Senhor. Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus vai voltar no tempo perfeito. Ele deu tempo contado para cada vida. Os seus dias estão exatamente contados. Você não sabe, mas Ele sabe. O Senhor é soberano sobre o tempo. Sua vida está debaixo do tempo perfeito de Deus. Nada acontece nem antes, nem depois. Mas a gente cai nessa armadilha de achar que Jesus está atrasado. Meus irmãos, vejam, a gente aprende também com essa questão da interrupção, da disponibilidade de Jesus. Jesus para ouvir, Ele para, Ele ouve e Ele atende. E você está incomodado com o tempo? Eu sei, é difícil. Imagina o coração de Jairo. Eu não estou falando de super perfeição, porque isso é só o Senhor. Mas o Senhor não atrasa, meus irmãos. Talvez você esteja com alguma causa que parece que está demorando demais. Talvez você ache que chegou atrasado. Senhor, perdi o emprego se o Senhor tivesse chegado antes. Senhor, faleceu se o Senhor tivesse chegado antes. Mas eu quero que você saia daqui dessa noite com essa certeza de que o Senhor não está nunca atrasado. Se Ele não espera aquele tempinho para atender a mulher, Ele não tinha uma pessoa morta para ressuscitar. Nada acontece fora do tempo de Deus. Mas em segundo lugar, eu queria olhar para os milagres propriamente dito, ou para essa palavra, porque aqui nós temos duas mulheres que estavam literalmente entre a vida e a morte. Agora nós precisamos entender, meus irmãos, que os milagres, naquele tempo especialmente, eles eram validadores do ministério de Jesus. O Senhor fazia esses milagres porque com isso Ele mostrava a sua soberania como Deus, soberania sobre o que é visível, sobre o que é invisível, sobre a pureza, sobre a impureza, sobre a vida e sobre a morte. Por isso o Senhor fazia milagres. As doenças e a morte, meus irmãos, serviam para mostrar quem Jesus era, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Tudo isso era utilizado pelo Senhor. E isso fica mais claro para nós porque Jesus não curou todas essas pessoas, as pessoas que passavam por Ele nos seus 3 anos de ministério público. Jesus não ressuscitou todo mundo. Por quê? Porque não era o propósito dele. Ele tinha autoridade e poder para isso. Mas a gente precisa entender o papel dos milagres. E a gente fica confuso, né? Porque essa palavra milagre, ela acaba sendo mal usada desde sempre nos nossos dias. Tipo, você passou no vestibular? Milagre. Você casou? Milagre. Pagou aquela conta atrasada? Milagre. E a gente vai usando essa palavra de forma solta. Mas isso normalmente está relacionado a desdém, descaso, descrença. Não está apontando para algo maior. E quando tem falas de promessas de milagres, que muita gente cai. Infelizmente, é claro. Quando as pessoas dizem assim, Deus vai curar. E a pessoa morre. Deus vai restituir o que é teu. E a pessoa fica mais endividada. Deus, o melhor de Deus, vocês sabem que eu gosto dessa frase, o melhor de Deus está para vir sobre o seu casamento. E a pessoa descobre que o cônjuge está adulterando. Como que a gente lida com isso? É claro que o Senhor realiza milagres, é claro. Milagres extraordinários, eu creio nisso. O Senhor pode fazer qualquer coisa que Ele queira, não é? A gente esquece dos milagres ordinários também, porque você abriu os olhos porque Cristo quis. A gente tem
medicina é porque Deus quer. A gente experimenta coisas boas como esse som fantástico porque Deus quis. São milagres comuns. Ou você sabe inventar microfone? Ou você sabe inventar air fry? Que descoberta fantástica é essa? Você sabe fazer isso? Isso é milagre ordinário, comum, do dia a dia, que está nos cercando a todo tempo. Mas tem milagre extraordinário também. Eu, pelo menos, creio nisso, tranquilamente. Uma vez estou andando uma viagem de moto, e aqui é aquela hora que as mulheres já começam assim, você não vai comprar moto. Mas estou indo com um grupo, acho que umas 7 motos daqui para São Paulo, e eu não, até hoje foi tão traumático que eu não lembro qual cidade, mas ou era Araguari, ou era aquela outra ali perto, Catalão. Eu acho que era Araguari. Mas uma curva, um viaduto em curva com um desnível, do menor para o maior. Quem estava atrás de mim contou essa história para mim, porque obviamente que eu não sei, não é? A minha moto rampou, ela decolou. Eu decolei da moto. Eu lembro que eu quase como Jesus sentiu o poder, eu senti eu saindo, né? A minha alma também. Eu decolei da moto. E eu caí na moto, a moto caiu no chão e a curva aconteceu. Como aconteceu? Eu não sou hábil desse jeito, não. Isso eu tenho certeza. Não sou essa habilidade toda, não. Eu estou aqui contando essa história hoje. Eu acho que foi um milagre. Eu digo acho para não ser impreciso. Deus não estava fazendo nada errado. Nós estávamos na velocidade da via, mas uma bendita ponte feita de maneira errada quase me leva a outra condição. Milagre. Mas veja, meus irmãos, qual é o principal e mais importante milagre que nós precisamos reconhecer e querer? O milagre da vida eterna. É quando o morto recebe a vida pelo chamado de Jesus. A morte espiritual é a condição normal do ser humano sem Cristo. Paulo vai dizer, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Eu já falei isso, esse mundo é um grande zumbilândia, né? É zumbi andando, morto-vivo andando, sem Cristo, não é? E nós precisamos, ou todas as pessoas sem Cristo, ou aqueles que o Senhor assim o tem para si, precisam do chamado de Jesus dizendo, levanta, levanta, levanta da morte, levanta da morte dos seus delitos e pecados, levanta da morte para a vida abundante e eterna. Um dia o Senhor falou assim, levanta, Silvio, levanta. E o chamado miraculoso de Jesus continua acontecendo, inclusive nesta noite. Eu não sei se você conhece a Cristo ou não conheço a todos, mas eu tenho que te dizer isso. Nessa noite o Senhor continua chamando, filho, filha, levanta. Levanta e vem para mim. Levanta porque você é meu. Se você entendeu essa mensagem, esta frase, este contexto, eu quero te sugerir e pedir que você nos procure ao final, a mim, aos presbíteros, que nós queremos explicar um pouco mais sobre isso. Mas se você já foi levantado pelo Senhor, se você já atendeu o chamado de Cristo, e é por isso que é duro de acreditar na tal do livre-arbítrio, porque morto dizer sim é de lascar. Mas isso aqui é um spoiler da ressurreição. Quando o Senhor nos chama da morte para a vida, Ele está mostrando que Ele venceu a morte. Ele passou 3 dias sobre a terra. Claro que a gente conhece melhor essa explicação, eu não vou me dedicar a ela, mas o Senhor venceu a morte e levantou, e foi levantado aos céus. E nós também seremos um dia. É essa a maior mensagem toda. Além de sermos levantados aqui, nós seremos levantados e depois seremos postos de novo na nova terra. E você então, que já entendeu isso, que já foi chamado, você continua experimentando o milagre do alimento. Você continua sendo alimentado pelo pão da vida, pela palavra viva, santa e eficaz.
Como é bom ter 2 cultos no domingo, para ter almoço e janta espiritual. Como é bom sermos alimentados pela palavra, apesar dos que passam por aqui. Como é bom ser instruído pelo Senhor. Como é bom experimentar do pão da vida, que é Jesus. Mas, em último lugar, eu queria olhar para as palavras de ânimo e de esperança de Jesus. Porque o ministério de Cristo passa pelo encorajamento. Faz parte da didática de Deus não deixar que o seu povo desanime. Veja o que Jesus disse: não temas, crê somente. Para outro ele diz: vai-te em paz e fica livre do mal. Tenha bom ânimo, ei avante. Quantas vezes ao longo das Escrituras o Senhor o Senhor Deus nos fala palavras de ânimo. Essa é uma das belezas do Evangelho. O Senhor não deixa que a chama que fumega, que está apagando, apague. Não, Ele renova com as suas palavras de ânimo, e as palavras de ânimo foram dadas para nós, estão aqui. E nós temos isso na nossa própria língua. O duro, meus irmãos, é que tem gente que atrapalha. Nós temos, por exemplo, os pastores coach, com palavras de ânimo, não é? Eu mesmo poderia ter algumas, por exemplo, não sabendo que era impossível, foi lá e soube, né? Palavras de ânimo, assim, porque é tipo isso que eles falam, só de maneira mais bonita, não é? Mas, e as profetadas, então, que parecem palavras de Deus? Mas veja, porque não são palavras de Deus, acabam desanimando e até mesmo desviando a pessoa da fé, porque não são palavras verdadeiras. E quando a gente ouve palavras de descrença, até mesmo de irmãos, Pedrão foi um desses, né? Quem te tocou, Jesus? Pô, como assim? Às vezes a gente é mensageiro da descrença. Outros vão falar assim: por que você está incomodando Jesus? Você está atrapalhando, já foi, sua vida já era. Ou, nem isso as pessoas fazem, às vezes elas só riem de Jesus e de você. Você já experimentou isso? Mas eu quero terminar, meus irmãos, essa última parte, lembrando que a Bíblia anuncia a mensagem de esperança. Jesus é a própria esperança. É Ele que nós temos. Veja, esperança para todo tipo de gente. Esperança para judeu, para gentil, para homem, para mulher, para adulto, para criança, para pobre, para rico, para mim e para você. O Senhor anuncia palavras de esperança. Esperança, inclusive, para aquele que não tem mais esperança. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você está sendo afligido pela desesperança. Eu não sei se você enfrentou situações que te jogaram para baixo, para o fundo do poço. Eu não sei se uma doença está te cercando. Eu não sei se o luto chegou à sua casa. Eu não sei se tem desemprego, mas eu sei de uma coisa: Cristo é a mensagem de esperança. Cristo é a esperança contra o mal e contra o pecado. O que tem consumido a sua vida? O que te levaria a tocar em Jesus escondido? O que te levaria a cair aos pés de Jesus e falar: vem, Senhor, vem, passa na minha casa. E eu não quero entrar naquela outra música, não, porque é muito maior isso aqui, é muito maior. Vem, Senhor, vem, toca na minha vida, toca na vida da minha filhinha, toca na vida do meu irmão, toca na vida do meu pai, da minha mãe. Senhor, vem e traz esperança. E sabe como a gente se apropria dessa mensagem, meus irmãos? Só precisa uma única coisa: crer somente. O problema é que a mensagem do Evangelho é tão simples, e a gente quer tanta coisa. A gente quer meritocracia, a gente quer ter padrão para responder. Ah, não, só isso de resposta? Não, eu quero coisa muito mais elaborada. Eu sou um PhD, eu quero algo mais elaborado. Deixa eu te dizer, Jesus só disse isso: crê somente. Crê em Jesus e será salvo. Crê em Jesus e terá paz.
Invoca no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, palavra de esperança, palavra que alcança o nosso coração pela ação do teu Santo Espírito. E é isso que eu te peço, que nesta noite aquilo que veio de mim, que o Senhor mesmo delete, que o Senhor apague, mas aquilo que é teu, grava nos nossos corações em nome de Jesus. Traz esperança, traz vida nessa noite, Senhor. Traz ânimo ao teu povo e nos lembra quem o Senhor é. Dá-nos também a convicção do tempo perfeito do Senhor. E nos leva hoje, ao sairmos daqui, cheios do teu Santo Espírito. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos pôr em pé e vamos responder essa palavra cantando ao nosso